Meus queridos, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Que bom a gente estar aqui reunido ainda que num feriado prolongado, mas a gente separar um tempo para meditar na palavra de Deus e a gente ouvir a palavra de Deus. O que é que o Senhor tem a falar aos nossos corações? Então, nós estamos terminando a carta de 1 Pedro neste segundo semestre. Entraremos hoje, finalizaremos o capítulo 4, e a partir da semana que vem, nós terminaremos com o capítulo 5, faltam ainda 2 pregações. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 4, versículo 12. 1 Pedro 4, 12 até o 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Quando Pedro escreveu esta carta para os irmãos que estavam sofrendo, a gente já viu isso bem, inclusive na semana passada, tinha uma galera lá que eram gentios, e os gentios, eles não sabiam o que era sofrer. Sofrer perseguição por causa da sua fé. Na história dos judeus, na história do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, quanto no período entre o Antigo e o Novo Testamento, eles já passaram por situações de perseguição por causa da sua fé, de perseguição por causa daquilo que, pela fidelidade, pela palavra de Deus, pelo fato de serem do Senhor. Mas os gentios não. Agora, tente se colocar no lugar de um gentio. Quando a gente fala de gentio, pessoal, nós estamos falando daquele que, lá no contexto do Novo Testamento, ou aqueles que vinham de uma linhagem, de uma raça dos judeus, e aqueles que não faziam parte dessa raça eram considerados os gentios. Então você tem os judeus e os gentios. Os judeus têm na sua história perseguição por causa da fé. Mas os gentios, eles tinham uma vida larga, eles tinham uma vida com liberdade. Socialmente falando, eles poderiam ter uma vida com uma liberdade, e a gente até, do ponto de vista da fé, a gente vai chamar isso de libertinagem, para fazer o que quisessem. Eles estavam ali na vida social, seguindo os deuses da cultura, seguindo a vida boa, e aí o coração deles foi alcançado pelo Evangelho. Só que o Evangelho de Cristo Jesus, principalmente no primeiro século, suscitou muita perseguição para os próprios cristãos. Para um gentio passar a seguir Jesus, era de fato uma convicção na palavra, uma convicção de que o Evangelho é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas vinha no pacote, você vai ser perseguido por essa escolha. Você vai ser perseguido pelo fato de abraçar a fé cristã. E Pedro, como um pastor desse povo, está escrevendo para eles e dizendo, é isso mesmo, vocês vão sofrer pelo fato de serem cristãos. Agora tem um ponto, irmãos, que a mensagem desta noite, ela é para nós, para você, para mim, isso nos desafia.
Pode ser que nós não estejamos no mesmo contexto dos cristãos, dos gentios que abraçaram a fé naquele contexto no primeiro século. Mas uma coisa faz parte da vida de um cristão. É a incompatibilidade da fé cristã com a filosofia do mundo suscita para um cristão perseguição. Essa perseguição ela se apresenta de diversas formas. Está muito atrelado ao contexto em que a gente vive. Mas isso não significa que você, que eu, nós não vamos ser perseguidos pelo fato de sermos cristãos. Pedro já vem batendo nessa tecla em vários textos e esse daqui não é diferente. Mas o desafio de Pedro, da palavra de Deus, no texto de Pedro, para aqueles irmãos e para nós hoje, onde é que Deus quer pastorear o nosso coração nesse texto e bater e chamar a sua atenção e a minha atenção para a gente avaliar? Pedro não está dizendo que nós devemos apenas aprender a passar pelo sofrimento por causa do evangelho. Gente, não é o sofrimento porque eu estou gordinho. Não é o sofrimento porque você queria e agora você queria trocar de carro. São coisas da vida. Esse sofrimento aqui não é para você, fulano, ciclano, beltrano. Esse sofrimento é por causa, a perseguição é ao evangelho. E se o evangelho está aí, o evangelho está aqui, está em nós vamos sofrer perseguição. É a mensagem, é o cristianismo, é o evangelho de Jesus. Então não é que o pessoal não vai com a sua cara, não tem nada a ver. A questão é o evangelho de Cristo Jesus. Ele suscita ira. Ele já falou isso nos textos anteriores. Quando você escolhe viver pelo evangelho de Cristo Jesus, você traz luz para aquele que não quer viver para o evangelho. E aí a pessoa tem duas opções. Ou ela se rende ao evangelho e diz isso aí é verdade, ou ela vai fazer o quê? Já que eu não quero ser como ele, eu persigo o que ele faz. E aí, não é uma perseguição pessoal, mas ela é por causa do evangelho. E aí Pedro está dizendo, não basta perseverar no sofrimento, na perseguição. O desafio dele e de Deus para nós nesta noite é que Deus não quer que você persevere no sofrimento somente. Deus não quer que eu passe pelo sofrimento e chegue ao fim em vitória somente. Mas Deus quer que nós aprendamos a passar pelo sofrimento, perseverar na adversidade, quando tudo for contrário, e ainda assim, durante o período, poder provar a alegria. Meu Deus. Talvez você diga, só de eu chegar lá, no final, louvado seja o Senhor. Mas além disso, Deus não está preocupado com o resultado, Deus quer olhar o processo. Deus não está preocupado se nós vamos, Deus quer que nós cheguemos lá. Ele quer que nós perseveremos na verdade. Ele quer nos fazer firmes na verdade. Mas Ele também quer que durante as provas, lutas e tribulações que nós passamos, por causa de mantermos a fé em Cristo Jesus, nós aprendamos a passar pela adversidade e provar a alegria nele. Essa é a pergunta de Deus, o desafio dele para nós que nos gera uma pergunta. Se nós olharmos para nós daqui para trás, se você olhar para você, pelas provas que Deus permitiu, pelas perseguições que você passou, por causa do Evangelho, que eu passei e que posso passar por causa do Evangelho, e aí a gente diz, ufa, mantive a minha confissão. Ufa, perseverei na verdade. Ufa, não negociei o Evangelho, mas eu não provei a alegria daquele sofrimento. E aí Deus dissesse, Cristiano vai passar de novo. Aí ele vai dizer, não vou passar. Eu já venci uma vez, tá bom, eu já aprendi a lição, conheci teu poder, o Senhor fez chegar aqui, agora de novo não. Foram dias de lágrimas, não estou dizendo que a gente não chora, que a gente não lamenta, que a gente diz para ele, está difícil, que a gente não grita para ele dizendo, socorro. Mas mesmo no lamento, no choro, no desespero, no sentido de dizer, Deus está doendo e é difícil, a gente encontra uma alegria. E aí é que está o ponto.
como é que a gente pode passar pelo sofrimento e ter alegria se a situação é de dor? Cadê o ponto? A gente quer um ponto para alegrar. Pai faz isso com o filho, né? Você vai enfrentar a dor, vamos dar uma bala. Ó, a dor é essa, mas tem uma situação, um ponto de alegria. A bala, chiclete, chocolate, algum escape a gente quer proporcionar para a pessoa para que ela possa provar. Olha, no meio desse sofrimento não é para você sair dele, mas eu vou dar um ponto de alegria para você. Qual é o desafio que a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus oferece a você, a mim, a nós, no sofrimento, para que a gente não apenas persevere, mas a gente aprenda a provar a alegria que Deus quer dar. Irmãos, às vezes a alegria que Deus quer nos oferecer não é o que a gente queria. Porque o que a gente quer, Deus, só vou ser feliz quando o Senhor tirar esse sofrimento. Mas hoje Deus vai dizer, não vou tirar o sofrimento, mas eu quero forjar a alegria nessa situação. Gostaria de perguntar honestamente para mim, que você avaliasse isso no seu coração. Antes da gente pensar as lições desse texto, eu vou ser bem objetivo. Você está aqui seguindo ao Senhor, nós estamos aqui juntos seguindo ao Senhor, você está disposto a aceitar o sofrimento que Deus quer que você sofra por amor ao Evangelho e ainda assim receber nesse sofrimento a alegria que Ele quer dar e não o que a gente acha que vai nos dar alegria? A expectativa é toda no Evangelho de Cristo Jesus e é uma entrega dizendo, Deus, eu aceito e eu vou aprender a me alegrar com o que o Senhor quer que eu me alegre. Essa é a alegria do Espírito. Quais são os benefícios do sofrimento por amor ao Evangelho, irmãos? Quero bater ainda, distinguindo aqui, que não é o sofrimento das nossas questões, é o sofrimento que o Evangelho suscita. Não é uma causa nossa, é a causa de Cristo. A primeira coisa maravilhosa, está lá no versículo 12, é que o sofrimento pelo Evangelho, ele traz um benefício para o crente. Em que sentido? No sentido de que o sofrimento testa a sua fé. Aí eu fico perguntando, mas a gente precisa de teste de fé? Parece que Deus está jogando com a gente para ver até onde a gente vai. Não é isso. Mas Deus, no sofrimento, Ele usa essas circunstâncias. E aí a palavra que Pedro usou no versículo 12 é fogo. E a palavra que ele está dizendo é que a ideia de que, assim como o fogo prova, por exemplo, o ouro, ou prova algumas coisas para depurar, para aperfeiçoar, a nossa fé, ela precisa ser testada. Em que sentido, irmãos? Na sua autenticidade. Tem que ser testada na sua qualidade. Em outras palavras, a gente pode dizer que o primeiro benefício do sofrimento por causa do Evangelho é que Deus quer que eu olhe, que você olhe para a sua fé, nós olhemos para a nossa fé e possamos perceber, meu Deus, eu tenho fé, mas ela não é autêntica. Eu tenho fé, mas a minha fé, ela não tem qualidade. Eu tenho fé, mas a fé que está aqui, ela não cresce. Ela não está sendo aperfeiçoada. Ela não é enraizada. E Deus não está interessado que eu e você, que nós tenhamos fé somente. Mas a pergunta dele para nós, para mim, para você é, Cristiano, qual é a qualidade da sua fé? Sua fé, ela é autêntica? Fonte Sicar. Como está a nossa fé? Deus quer, e onde Deus vai mostrar isso para nós? No sofrimento. Deus usa o sofrimento para fazer com que eu e você olhemos para a nossa fé e a gente possa olhar e dizer, Deus, a minha fé precisa ser fortalecida. Do jeito que ela está hoje, se chegar o dia mau, eu não vou aguentar. Do jeito que ela está hoje, nas provas que o Senhor pode permitir que eu venha a passar, eu não vou suportar. Eu preciso que a minha fé seja fortalecida. Irmãos, Deus não quer só fortalecer, mas quer nos tornar conscientes do que Ele quer mexer em nós. Entende isso? Deus quer mostrar quais são as nossas fragilidades.
Quais são as fragilidades da sua fé? Quais são os buracos possíveis da sua fé ou da minha fé? Para que Ele possa fortalecer ao ponto da gente, numa maturidade, chegar para Ele e dizer, por favor, Deus, me fortalece nisso. Eu sou frágil demais aqui. E toda vez que a minha fé, eu passo por situações, nessa circunstância, essa minha fragilidade, a primeira coisa que ela me faz é sair do propósito, é sair do caminho, é deixar o evangelho de lado, é não querer sofrer no evangelho, por causa do evangelho. Mas uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé madura, firmada na palavra, no evangelho de Jesus, vai dizer, Deus, obrigado. Tempos atrás eu não passaria. Mas o Senhor me fortaleceu e agora eu posso passar. Irmãos, eu lembro de Paulo e gostaria de citar novamente Paulo aqui em Filipenses 4. Eu toda a vida decorava versículo, quando não a caixinha de promessa. Vocês pegaram essa época? E aí só tem coisas boas lá. E um dos textos que mais tem é Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então amanhã é vestibular, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amanhã é não sei o que, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que o que vem antes, gente? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter escassez e sei ter fartura. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, a fé autêntica aprende a lidar com os extremos que Deus quer que você lide, do ter ao não ter. E você dizer, eu posso passar pelo ter. E é bom, passar pelo ter todo mundo pode. Agora, passar pelo não ter, o Evangelho de Jesus vai nos ensinar a dizer, eu posso. E eu posso não apenas passar, mas aprendi a viver contente, tendo, e aprendi a viver contente, não tendo. Deus não quer que eu e você morramos na prova. Deus não quer, lembra o que Paulo disse no texto do Novo Testamento, ele diz, não veio sobre vocês uma provação que vocês não possam aguentar. Deus não perdeu o controle das coisas. E ele sabe ensinar o conceito na atitude, já é uma tese da palavra que a gente já falou aqui. Deus não vai ensinar você apenas no nível do cognitivo, mas Deus sabe colocar a gente na experiência exata para que a palavra seja forjada em cada um de nós. E é por isso que a palavra de Deus exige de nós um coração humilde ao ponto da gente dizer, Deus, eu sei que a minha fé precisa disso. Eu sei que a minha fé é frágil nisso. Irmãos, esta é uma questão que a gente não pode ir embora para casa hoje sem perguntar para Deus o que é que a minha fé precisa. Do que ela precisa? Quais são as fragilidades na minha fé? Onde o Senhor quer me fortalecer? Onde Deus quer te fortalecer? Porque se chegasse o dia mau hoje, você diria, eu não passo. Com a fé que está hoje. Mas Deus não vem aqui no sentido de cobrança. Deus vem no sentido de dizer, é Ele quem mostra e é Ele que fortalece. Deus quer nos fortalecer para a gente poder sofrer por causa do Evangelho. Como está a sua fé? Como está a minha fé? Irmãos, isso faz com que a gente não ande naquele ponto de dizer, eu fui alcançado por Cristo, eu tenho 50 anos de caminhada com o Senhor e eu tenho fé. A grande pergunta é, ok, mas como está a sua fé? Ok, como está? Ela está equipada? Como você tem passado pelo sofrimento? Eu chego do outro lado, detonado. É só a minha orelha que sobra, mas eu chego. Não é sendo triunfalista de dizer, não, tudo vai dar certo. Não, vou passar, vou ser afrontado, vou passar por situações de ordem física, de social, espiritual, seja o que for. Mas é possível passar vivendo contente em toda e qualquer situação, porque é possível isso somente no Senhor. Por isso, irmãos, nesse primeiro ponto, eu queria que ficasse claro para nós que Deus quer mostrar para mim e para você, Ele quer separar no sofrimento o que é uma fé verdadeira ou o que é uma imitação da fé. Triste, difícil isso, né? Se nós estamos aqui hoje por uma fé verdadeira na palavra e no Evangelho, ou nós imitamos a fé. É possível. Mas isso
Imitação da fé não traz vitória para o crente no sofrimento e não faz ele passar dizendo, eu posso, porque o Senhor me fortalece. Aprendi a viver contente. Que o Espírito de Deus traga a você e a mim clareza de como está a nossa fé. Segundo ponto de benefício do sofrimento por amor ao Evangelho, ainda no versículo 12, Pedro vai nos desafiar e dizer, olha, é bom passar pelo sofrimento por causa do Evangelho, sofrer como um cristão. Esse é o ponto, sofrer como um cristão, por ser um cristão. Qual é o benefício? Onde é que é o ponto? Qual é a bala que Deus vai me dar para dizer, vai lá, toma agulhada, mas vai que eu vou dar uma bala. Qual é o ponto que vai me fazer, que legal? Qual é o ponto da alegria no sofrimento? Se a situação é de dor, Pedro está nos dizendo que a alegria de um... Aí que a gente vê se a nossa fé, a imitação, ela é verdadeira. A alegria, irmão, sabe qual é? Você participar naquilo que o Senhor, naquilo que nos cabe, da experiência de Cristo. Participar da experiência de Cristo. Em que? Na ressurreição? Quando a gente chegar no último dia, sim. Mas aqui, na dor, no sofrimento, na cruz. E dizer, meu Deus, isso aqui não é para me salvar. O sofrimento para a salvação já foi feito por Ele. Mas hoje o Senhor me deu a oportunidade de beber e participar do seu cálice. Lembram-se disso, irmãos? E aí, nós safadinhos que somos, não queremos. Por quê? Lembram-se da ocasião do Evangelho? João deixa muito claro isso, que os discípulos chegaram para ele e disseram assim, Senhor, qual é o lugar de destaque no teu reino? Quando eu chegar lá, quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda? E ele fala, vocês estão preocupados com isso? Numa passagem paralela, em Mateus 18, a mesma pergunta. Então, quem é o maior? Qual é o lugar de destaque lá no teu reino? Versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 18 de Mateus. E Jesus, estavam preocupados com o quê? Com a imagem e o status. E aí Jesus Cristo diz o quê para eles? Se vocês não forem como uma criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. O reino dos céus não é lugar para pessoas que estão preocupadas com o seu status. Uma criança não está preocupada com o seu status. Ele não está fazendo referência à pureza da criança. Ele está dizendo, olha, eu queria que o coração de vocês, lá no reino dos céus, são pessoas que não querem... o que você pensa de mim? Você acha que eu sou um crente? O que você acha do meu cristianismo? Será que eu mereço um lugar de destaque? Meu galardão? Ele está dizendo, não, no reino dos céus... Não cabe esse tipo de colocação, não tem esse coração preocupado com o status pessoal ou a imagem que ele tem diante das pessoas. O reino dos céus é o lugar em que bom é servir. Bom, só tem lugar para um lá, é Cristo Jesus. Mas, irmãos, o nosso coração, muitas vezes, ele não quer se identificar neste ponto. E Pedro está dizendo que um cristão vai encontrar alegria verdadeira no sofrimento como um cristão quando ele quer se identificar com Cristo Jesus no seu sofrimento, porque Jesus é a nossa vida. Jesus é tudo para nós. Por isso, ele vai dizer, ele até diz, não estranhem o sofrimento. Encontrem reciprocidade em Cristo. Não está acontecendo nada com você que Cristo não tenha passado isso elevado à enésima potência. E aí a gente olha, naqueles momentos, o que nos consola? Talvez você diga assim, olha, eu queria que fulano entendesse o meu sofrimento. Eu queria que fulano tivesse pena de mim. Eu queria que fulano se compadecesse. Eu queria que os irmãos da igreja se sensibilizassem à minha dor. E muitas vezes você não vai ter. O próprio Cristo quis isso. Horas antes da cruz, ele foi lá suando sangue orar. Dizendo, não era oração para Deus livrar. Era, gente, participa comigo. Bebam o cálice do sofrimento. Mas beber o cálice do sofrimento é possível, porque esse é o cálice de Jesus. Foi isso que os discípulos não quiseram fazer. Eu estou preocupado se eu vou ficar à tua direita ou à tua esquerda. E Jesus Cristo está dizendo, o Filho do Homem veio para servir. O Filho do Homem veio para servir, este é o meu cálice.
Por isso que quando Jesus, todos os meses, quando ele está aqui, irmãos, participando da ceia, comendo pão e bebendo o cálice, é o cálice de Cristo, e o cálice de Cristo é o cálice do sofrimento, que eu talvez não escolheria, que talvez você não escolheria, mas uma coisa é certa, este é o ponto que a gente vai dizer, Senhor, eu encontrei alegria, por saber que o Senhor sabe o que eu estou passando, e por saber que o meu sofrimento encontra eco no sofrimento do Senhor. Não é uma causa minha, não é uma perseguição pessoal, mas isso é para Jesus e é o Evangelho. Eu sei que a pregação do Evangelho suscita, ela mexe com coisas. E eu encontro consolo, alegria em saber que eu posso. Isso não é estranho para mim, porque não aconteceu nada mais, nem nada menos do que com o meu Salvador, lá no momento da cruz. Por isso, irmãos, não estranhe o sofrimento que você passa, que eu passo, que nós passamos por causa do Evangelho. Porque ele encontra eco. A gente se identifica com Jesus. Esse é o ponto da alegria. Talvez a gente dissesse para ele, eu queria que a alegria fosse a parada com o sofrimento. O stop, chega. Mas a alegria não é essa. A alegria é o Senhor. A gente se identifica com Cristo. E no versículo 13, ele deixa isso muito claro. Quando ele diz, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Não é o sofrimento por sofrer, irmãos, é o sofrimento para que a gente veja a glória final aqui no presente. Quantos de nós não passamos por provas e tribulações e a gente diz, Deus, foi horrível, mas eu percebi que Jesus ganhou um pedacinho mais do meu coração. Foi horrível, mas eu percebi que o Senhor forjou santidade na minha vida. Foi horrível na minha carne, mas eu percebi que o Senhor me fez mais parecido com Cristo Jesus. E hoje, eu não me orgulho da minha fé. Eu não confio nela. Quando o Marcelo pregou sobre só a fé no mês da reforma, ele diz, não é ter fé na fé. E é justamente isso, eu não tenho fé na minha fé. Não, já passei por 10 provas, sou um crente maduro, forjado no fogo, pode mandar que eu aguento. Não, a minha fé ainda precisa ser equipada. Eu não confio ainda na minha fé. Eu confio em Cristo, no Evangelho, e a minha fé precisa ser acrescentada. Mas eu sei que quando a fé, essa é a promessa do Evangelho, a nossa fé ela é forjada no sofrimento e na provação, a gente percebe a glória final, um pouquinho aqui no presente. A gente diz, Deus, eu ainda não cheguei à glória. Eu ainda não estou no corpo da ressurreição, o Senhor não voltou, não me recolheu para o Senhor. Mas uma coisa é certa, o estado final foi antecipado hoje no presente. Tem mais de Jesus e menos de mim em mim mesmo. A pergunta que eu queria fazer para você e para mim, você quer mais de Jesus e menos de você? Será que eu quero mais de Jesus e menos de mim? Irmãos, a gente se acomoda com a gente mesmo. A gente se ajusta na vida. A gente cria as nossas raízes e diz, eu não quero equipar minha fé com nada. Já estou bem, já sou crente, se Jesus voltar hoje eu vou para a glória. E tranquilo, eu ignoro o sofrimento que ele me mandar, porque eu não quero que a minha fé seja equipada. Se essa é a sua postura, eu quero dizer para você que a palavra de Deus está dizendo que não. Nem para você, é não para você, é não para mim. Sua fé precisa ser acrescentada, a minha também. E a gente precisa chegar diante dele dizendo, tá bom, o que o senhor quer? O que falta na minha fé? Eu quero que o Senhor dê. Eu vim chorar isso diante do Senhor. E assim, irmãos, até o nosso último dia e último fôlego de vida. Vocês lembram do vídeo final do Shed, quando ele estava lá morrendo, com aquele câncer, não sei o que, ele gravou um vídeo, circulou nas redes sociais, e ele disse, irmãos, aquele jeitinho, aquele sotaque bonitinho dele, irmãos, eu não sabia que ele ainda tinha que aprender isso. Poxa vida, o homem é expositor do Novo Testamento, dizendo, eu tinha que aprender a ver a enfermidade no corpo de uma forma tão intensa, e morreu assim. E o desejo dele qual era? Queria continuar pregando, ensinando, viajando para cá, para lá, e abençoando o reino de Deus aqui na realidade brasileira, mas a experiência final, a minha última experiência no Evangelho foi o quê? Aprender a lidar com o sofrimento na minha carne. Foi a enfermidade. Mas a coisa mais bonita foi uma das declarações que ele fez, ele disse, olha, que bom aprender. Ainda Deus tem coisa para ensinar. E é isso que nós precisamos
nos voltar para o Senhor hoje e dizer, Deus, eu quero a glória final hoje. Irmãos, eu vou dizer, a palavra deixa clara para nós. Quando a gente estanca a nossa fé e a gente não quer que ela cresça, a vida cristã, ela fica uma vida fake. E o que é essa vida fake? É aquela coisa que a gente corre o risco de sucumbir à religiosidade. A ligar o piloto automático e está tudo bem, mas não é aquela ideia, Cristo no barco, tudo vai... Não é isso. A gente dá uma de louco, eu não quero ver nada, eu finjo que eu não vejo e finjo que Deus está falando e eu também não quero ouvir. Eu não quero conflito, não quero confronto, não quero ser aperfeiçoado em nada. Tá bom assim. Tá bom assim, mas não é assim. Não tá bom assim. A fé precisa ser equipada e o sofrimento é o caminho e o sofrimento vai fazer a gente se identificar com Cristo e encontrar alegria em Cristo e, portanto, se hoje a base da sua alegria ou da minha alegria e eu estou com meu coração emaranhado num monte de coisa que me dá alegria que não Cristo, mas essas coisas passam, agora Cristo permanece para sempre. Por isso, o versículo 13, ele diz, se identifique com Cristo, se alegre à medida que você participa do sofrimento de Cristo. Tem um parâmetro, e o parâmetro é Cristo. Ainda bem. Cristo sofreu e chegou à glória, não vai ser diferente. Deus, por que eu vou sofrer? Você vai sofrer e vai ser aperfeiçoado em glória. Você vai passar por isso e dizer, existem momentos, irmãos, que a gente é levado por Deus a orar e dizer, Deus, tem coisas na minha fé que estão faltando e eu estou sofrendo por isso. Por favor, aperfeiçoa. Terceira lição desse texto para nós, dos benefícios do sofrimento como cristão, está no versículo 14, quando ele diz, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. No momento da perseguição, é também a experiência, o momento, eu estou falando de momento não como uma experiência, uma coisa que o Espírito de Deus faz e vai embora, mas o sofrimento é a oportunidade que o Espírito de Deus nos dá, a experiência que Ele quer dar. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção e a minha atenção para exatamente isso. O Evangelho, irmãos, é para ser experimentado. O Evangelho é para ser sabido, mas é também para ser vivido e experimentado. E a função de dar a experiência com o Evangelho, estou falando Evangelho aqui como sinônimo de palavra, essa missão é a missão do Espírito Santo que habita em você, em cada um de nós, aquele que crê em Cristo Jesus. Isso daqui, na verdade, trocando as palavras, a ideia é que no sofrimento nós podemos ter uma experiência. Qual é a experiência que o Espírito Santo de Deus dá ao crente? A experiência de provar Cristo em si mesmo. Essa é uma experiência maravilhosa, irmãos. Eu não sei quanto tempo faz, se você algum dia, se eu algum dia, quanto tempo faz que nós não paramos para chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu quero ter a experiência de ver Cristo na minha própria vida. De ver Cristo sendo forjado nas minhas fragilidades. É no sofrimento que a gente vai ver isso. O Espírito de Deus que habita em cada um de nós, Ele está dizendo que é no sofrimento que a gente vai ter a experiência de ver Jesus aí. Ver Jesus aqui. A experiência não apenas de se identificar com Cristo no sofrimento, ponto anterior, mas a experiência também de você dizer, meu Deus, Cristo vive em mim. Meu Deus, eu não vivo mais, mas é Cristo que está vivendo. A vida que eu estou vivendo pela fé, eu estou vivendo no Filho de Deus e eu, de fato, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Ele vive em cada um de nós. Irmãos, isso deve atrair o nosso coração para a gente dizer que Ele cresça, que Ele seja achado, forjado, formado em cada um de nós. E cada vez mais a gente poder dizer, Deus, eu quero mais experiências com essa. Não estou falando de uma experiência mística só.
Experiência, talvez, de você orar e Deus fazer alguma coisa. Experiência sozinho no teu quarto, na tua casa, no trabalho, aqui na igreja, onde for. Não! São marcas no caráter. São transformação de vida. Você dizer, Deus, antes eu era fraco para essas coisas. Eu era frágil demais. Eu atrapalhava meus relacionamentos por causa desse ponto da minha fé. Agora eu percebi que eu tive uma experiência de Cristo aqui, estou fortalecido. Que bom. Que bom ver isso. Que bom ver que o Senhor tirou um pouquinho mais de mim e tirou o Cristiano e colocou Cristo. Eu quero mais essa experiência. Irmãos, Deus sabe dominar você. Deus sabe me dominar. A gente às vezes é indomável para os outros, mas para Ele não. E Ele sabe chamar a gente e dizer, vem aqui. E Ele sabe nos dar a experiência certa e a experiência do Espírito Santo. Todo o enchimento do Espírito Santo na vida do crente tem um propósito único. Qual é? Cristo aí. Cristo aqui. Então eu gostaria que a gente já está caminhando para o fim. A gente vai chegar até o versículo 19, mas vou ser mais objetivo. Mas eu gostaria que a gente pensasse, será que hoje nós podemos abrir a porta do coração para o Espírito Santo e dizer, eu quero ter experiências com Cristo na minha vida. Eu preciso ter experiências com Cristo na minha vida. Eu não quero ouvir a palavra só. Eu não quero ter uma vida de comunhão e serviço ao Senhor no reino e no mundo, mas mais do que ouvir, tanto quanto ouvir, ou mais do que servir, ter e fazer, eu quero ter a experiência com a palavra de Deus. Eu quero ter a experiência com a palavra e o Espírito de Deus que habita em mim, que usa o Evangelho, que pega o Evangelho e a vida de Cristo e projeta na vida de um salvo. Irmãos, com certeza, esta oração que tem resposta. Esta é a oração que você disse assim, pastor, será que Deus quer forjar Jesus? Irmão, vamos orar agora que Deus vai abrir todas as portas. Será que Deus vai fazer? Ele vai fazer mover céus e terra para responder esta oração. Mas será que é da vontade dele? Será que ele está comprometido? Ele está comprometido. Ele sabe forjar? Sabe. Ele vai fazer? Vai. A questão é, a gente pede. A pergunta é, a gente quer? É um alvo de oração nosso hoje. Dizer para ele, por favor, forja Jesus em mim. Eu queria que a gente estivesse numa conversa. Se estivéssemos, eu perguntaria a você, você não se cansa de você, não? Porque eu me canso de mim. Será que Deus, o seu pecado não te escraviza, não? Seu coração não se cansa. Você fala, Deus, eu não acredito que eu estou entregue às minhas fraquezas novamente. Olhe neste momento, pela perspectiva do Evangelho, e digo, uau, quer dizer que eu posso hoje, pelo Evangelho, parar de me cansar de mim mesmo, parar de ficar cansado comigo, com as minhas fraquezas, e ter a oportunidade de me ver livre para viver a experiência que é Cristo em mim. Ufa, Deus dá. Por favor, não demora. Por favor, hoje, agora, quando vai ser? É para te buscar? Estou aqui. Mas eu quero que Cristo cresça e eu diminua. No versículo 15 e 16, Pedro nos dá um quarto benefício do sofrimento, e ele compara o sofrimento do culpado com o sofrimento do inocente. Olha o que ele diz. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como intrometido. Contudo, se sofre como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por causa desse nome. Por meio desse nome, perdão. Ele está comparando, olha, a gente tem duas opções, sofrer como culpado por causa no pecado, ou sofrer na graça de Deus como inocentes por causa da obra de Cristo e os méritos dele. E aí ele compara a ação e a consequência de um sofrimento com o outro, para a gente poder ficar claro para nós. O sofrimento do culpado traz o quê? Ele coloca como um ladrão, um malfeitor ou um intrometido. Gostei, essa palavra é interessante. Intrometido em negócios alheios, coisa do outro, deixa para lá.
A ideia, dependendo da versão, se você tiver na atualizada, é exatamente isso. Para de se intrometer no sofrimento dos outros. Deixa o outro sofrer com o pecado dele. Ore. Está vendo? Fique quieto, vai orar. Mas não. Quando a gente está no pecado, a gente quer fuçar nas coisas que não tem nada a ver com a gente. É o que o Lucas falou na semana passada. A fraqueza do outro vira território de risada, vira território da nossa... A gente se gasta. Que bom que o outro é fraco, vamos nos intrometer lá. Ele diz, não. Sofrer como um inocente, esse sofrimento de pecado, ladrão, malfeitor, intrometido, traz o quê? Vergonha e covardia. Irmãos, toda vez que a gente sofre por causa do pecado, o pecado paga com vergonha. Você não peca e vai lá, então, vem aqui assumir. Adão e Eva pecaram, foram esconder, pegar folha e culpa, vergonha e remorso. É esse o fardo do pecado, esse é o salário dele. É esse sofrimento. Ou a gente sofre em Cristo ou sofre no pecado. Ou a gente prefere a dor da cruz ou a dor do pecado, mas a dor da cruz não. A dor da cruz é o sofrimento do inocente. Eu não estou culpado, eu não tenho que me envergonhar de nada. Eu não preciso fugir, não preciso me defender. Eu não estou errado. O evangelho é a verdade. O erro está no perseguidor. O outro é que vê a sanidade do evangelho e não quer se render a ele. Triste, lamento, sem orgulho nenhum, sem vaidade nenhuma. Mas a gente sofre na firmeza do evangelho. E esse sofrimento no evangelho, ele nos dá audácia. Ele nos traz glória. Glória para nós não, glória para Cristo na nossa vida. E a gente diz, eu continuo firme. Não nego o evangelho. E eu não tenho do que me envergonhar. Paulo já disse isso escrevendo para os irmãos de Roma. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder. E Paulo estava escrevendo para a igreja que era a capital do Império Romano. Numa cultura imersa com a filosofia grega, com o poder do Império Romano, ele está dizendo, eu não tenho vergonha nenhuma do Evangelho, porque ele é poder. Ele é poder para salvar. Roma não salva, a filosofia grega não traz salvação, mas o Evangelho de Jesus sim. Portanto, irmãos, olha o benefício da gente sofrer inocentemente, graciosamente pelo Evangelho. Pode sofrer e fica firme, sem ter do que se envergonhar. E aí ele diz, mas para aquele que sofre de uma forma longe do Evangelho, sem o Evangelho, versículo 17, ele vai dizer, vai ter castigo e juízo. Não é que Deus vai vingar, Deus defende a verdade. O Evangelho traz juízo, irmãos. E o juízo que o Evangelho traz é justamente esse. Isso é Evangelho, isso não é o Evangelho. Aqui Deus está, aqui Deus não está. Aqui Cristo está, aqui Cristo não está. Lembram-se daquele texto que o próprio Jesus disse, mas no Senhor, no teu nome eu expulsei, eu fiz zilhões de coisas. E ele disse que naquele dia ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Conhecer na Bíblia não é tomar informação, conhecer na Bíblia é relacionamento. Jesus está dizendo, olha, naquele dia muitos tiveram a imitação da fé. Mas Jesus vai dizer, eu nunca estive aí. Eu nunca estive aí. Você falou no meu nome. Você recitou as informações do Evangelho. Mas relacionamento a gente nunca teve. Isso é juízo. Isso é juízo. O Evangelho não é para ser, é para ser vivido. Deus não está interessado naquilo que a gente vai fazer para Ele. Em primeira instância, não. Mas, de fato, se nós queremos Jesus por Ele ser quem Ele é, e ao ponto da gente dizer, eu abro mão da minha vida para viver a tua. E se eu tiver que sofrer, que seja um sofrimento no Senhor. Porque é melhor sofrer com o Senhor do que ter alegria no pecado. Para aquele que prefere a alegria no pecado, no dia em que nós entrarmos na vida eterna, ou vivemos na extensão da vida eterna, Jesus vai dizer, então, o mérito é todo de Cristo, mas há uma responsabilidade sua e minha.
aquele que creu e aquele que não creu. Recitar a fé, irmãos, não significa crer. É com o coração que se crê e com a boca que se confessa. E Deus sabe aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso, no versículo 19, Pedro termina dizendo: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador. Na versão atualizada, o tradutor colocou: portanto, submeta-se ao seu Criador. Submeta-se ao seu Criador e faça o bem. Submeta-se ao seu Criador e faça o bem. Eu gostaria de encerrar com essa chamada do Evangelho para mim e para você, para nós, irmãos. Submeta-se ao seu Criador. Submetamos nós ao nosso Criador e façamos o bem. Recapitulando para a gente orar, vamos perguntar ao Senhor: deixa Deus mostrar sua fé para você? Ela tem buracos? Que a gente seja humilde para dizer: Senhor, fala, porque eu quero te ouvir. Mostra para mim. Talvez as pessoas que convivem comigo, talvez as pessoas que convivem com você saibam as fraquezas da sua fé, as fragilidades da sua fé. Mas hoje é o momento da gente, talvez essas pessoas por educação e até proteção não vão falar. Mas Deus fala. E Deus mostra a sua fé para você mesmo. Quais são as fragilidades da sua fé? Quais são as fragilidades da minha fé? Vamos perguntar isso a Deus. Ao mesmo tempo que Deus mostra a fragilidade, Ele mostra Ele como poder para fortalecer. Onde Deus precisa fortalecer você? Em que áreas da sua vida você pode chegar para Ele e dizer: eu sou fraco, Deus. Isso daqui me faz cair. Deus, isso aqui me faz ficar longe do Senhor. Eu sou fraco com isso. Deus é o único que pode te fortalecer e Ele não vai fortalecer sem mostrar que nós somos fracos. Por isso que nessa noite a gente chega para Ele e diz: Deus, digamos nós: Senhor, eu sou fraco aqui, eu preciso de fortaleza. E um terceiro ponto que nos leva a orar objetivamente diante de Deus hoje, à luz da palavra, é: Deus, eu quero aprender a viver contente só no Senhor. Eu quero aprender a passar por isso tendo contentamento no Senhor. Irmãos, vocês, quem é mais velho de fonte ou me conhece há mais tempo, tipo 8 anos atrás, vai lembrar de quando eu e a Mariu, a gente não podia ter filhos. Ou a gente não teve filhos. E vão lembrar que foram 3 anos de suplício na minha vida. Vocês, não sei quem, a Adele vai lembrar, o PP, que eram anos assim, que eram anos que Deus dava filho para todo mundo, menos para nós. E aí havia a tarefa de, eu já disse isso, né, com amor, viu, mas chegar aqui, vamos apresentar filho. E aí alguns até diziam assim: eu nem queria, Deus deu. Eu falei: Jesus. Mas uma das coisas, irmãos, que mais desafiava meu coração é justamente a aprender a passar por aqueles anos que pareciam décadas, foram 3, mas pareciam 30 anos, em aprender a ter contentamento em quem Deus é. E perceber que naquele sofrimento de não ter, porque Deus não queria que eu tivesse, aprender a encontrar consolo e satisfação plena em Cristo Jesus. Não que Ele não dê filho, Ele deu. Mas o filho não pode ocupar o lugar dele. Não é na razão do viver, é encontrar alegria no sofrimento de dizer: Deus, é bom não ter. É bom não ter com o Senhor. É bom ter quando o Senhor quer que a gente tenha. Aprender a ter e aprender a não ter. Mas em todas as coisas é a questão nele. Não ter nele e ter nele. Você pode não ter, mas não estar nele. Você pode ter e também não estar nele. As duas coisas são horríveis para nós. As duas coisas vão estragar o nosso coração. Mas hoje o Senhor quer que a gente aprenda a ter nele e a não ter nele. E poder dizer: é bom, eu posso nele.
E eu também posso não ter nele. Por isso, irmãos, oremos objetivamente. Submeta-se ao seu Criador, faça o bem. Deixe Deus mostrar a sua fé. Pergunte a Ele. Não adianta você falar assim, eu já sei tudo da minha fé. Não sabe. A gente é cego para nós mesmos. É Deus que tem que falar assim, vem aqui que eu quero mostrar você para você. Deixe Ele mostrar, mas ao mesmo tempo, ouça e receba a provisão dEle. Ele mostra e diz, está aqui, ó, olha o poder. E que a gente ore honestamente, com um coração crente. Deus, ajuda-me a me alegrar no Senhor. Só no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Queria pedir para você ficar em pé, por favor. Eu peço para a gente ficar em pé para a gente não ficar com sono. E vamos orar. Talvez você diga assim, eu não estou sentindo nada, eu não quero. Orar não é sentir, orar é falar. E falar porque a Bíblia manda, fim. O parâmetro da oração é a palavra. Então, se você não está sentindo, se você está sentindo, não tem problema. A questão é, eu vou orar porque a palavra diz. E o que é que a palavra diz? Para a gente perceber o que é que falta na nossa fé. A palavra também diz que a gente precisa encontrar alegria no sofrimento de Cristo. E a palavra também diz que a gente precisa perceber nessa alegria a experiência de ver Cristo em nós. Onde é que Cristo não está? Paulo orou isso em Efésios capítulo 3. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior e Cristo habite ricamente no coração. Tem coisas que Cristo precisa habitar ricamente em você. Tem coisas que Cristo precisa habitar ricamente em mim. Que bom que existe. A gente pode orar e essa oração tem resposta. Vamos fazer isso. Senhor, é muito bom saber que nós podemos orar a palavra. É muito bom saber que nós temos o parâmetro da oração. E esta oração é a palavra de Deus, ela tem resposta. Porque o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Deus, nós não conhecemos o nosso coração como o Senhor conhece. Nosso coração é enganoso e nós somos cegos para nós mesmos. Tem pessoas que convivem conosco que sabem mais de nós, percebem nossas fragilidades, percebem as nossas fraquezas, mas para nós às vezes caímos numa autoilusão. Ó Deus, nesta noite nós pedimos ao Senhor, abre os olhos do nosso coração. Quebranta o nosso coração. Mostra o nosso coração. Mostra, Senhor Deus, o que nos falta. Mostra, Senhor Deus, onde somos fracos. Onde a nossa fé precisa ser fortalecida. Onde, Senhor Deus, em que áreas da nossa vida Cristo precisa habitar ricamente. Não que o Senhor não esteja em nós e nós não sejamos do Senhor, mas ainda não chegamos à glória final. Há muita coisa do Senhor, do Teu Filho para ser gerada em nós, formada em nós. E nós perguntamos ao Senhor, por favor, que áreas são essas, Senhor? Não nos deixe iludidos, não nos deixe voltar para a nossa vida acomodados em nós mesmos. Deus, seja no falar, no sentir, no pensar, no reagir, no julgar, no avaliar o outro. Ó Deus, nas lutas de ordem financeira, de enfermidade, no ministério, na família, nos conflitos conjugais, seja o que for, Senhor, das mínimas coisas às mais complexas, por favor, fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé, Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a passar pelo sofrimento por causa do Evangelho, não apenas perseverando, mas encontrando eco e alegria no sofrimento de Cristo. Deus, que o nosso coração queira a experiência com Cristo. Se hoje o nosso coração não tanto fez ou tanto faz, ou se ele não quer essa experiência de provar Cristo, nós oramos ao Senhor, põe esse desejo. Não apenas põe o desejo, mas Deus, por favor, realiza isso em nós. Queremos nos submeter ao nosso Criador e fazer o bem. Submetermos ao nosso Criador e fazer o bem. Ó Deus, livra-nos de não querer fazer o bem.
Livra-nos, Senhor Deus, de vivermos a vida, Senhor Deus, como se não houvesse a eternidade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver hoje, Senhor Deus, olhando para a glória futura. Ajuda-nos a viver hoje, Senhor Deus, com a esperança da glória futura, Senhor. Ó Deus, põe em nós a perspectiva do céu, para que possamos manter firme a confissão no Evangelho de Jesus. Ó Deus, por favor, ajuda-nos a sofrer por amor ao Evangelho. Ajuda-nos a, Senhor Deus, perseverar em fervor na fé. Põe fervor no nosso coração pelo Evangelho. Põe fervor no nosso coração e ardor por provar Jesus em nós. Põe ardor, Senhor Deus, para não termos apenas uma fé, ó Deus, dita, bem delineada no pensamento, mas pobre de vida. Ajuda-nos também, Senhor Deus, a não querer ficar buscando experiência sem o parâmetro da palavra. Traz o encontro e o equilíbrio dessas duas coisas, a palavra e a vida. A palavra, Senhor Deus, é a experiência com a palavra. A palavra, Senhor Deus, é a experiência com o Deus da palavra. Que essas coisas atraiam o nosso coração. E elas também gerem o parâmetro bíblico, Senhor Deus, para a nossa busca. Leva-nos a buscar ao Senhor. Leva-nos a termos uma vida de oração e busca ao Deus da palavra, para aprovarmos Cristo Jesus em cada um de nós. Livra-nos de uma fé, Senhor Deus, que imita. Nós não, se isso, Deus, existe em nós, Deus, por favor, tem misericórdia de nós. Nós queremos uma fé verdadeira. Nós não queremos, Senhor Deus, a nossa vida para nós. Nós queremos que Cristo tome nossa vida. Nós não somos nossos. Nós queremos que prevaleça em nós o Evangelho de Jesus. Queremos fazer a Tua vontade, nos submetermos ao Senhor. Seja o que for que o Senhor quer que a gente viva, viveremos. Se é para ter, queremos ter no Senhor. Se é para não ter, queremos não ter no Senhor. Mas nos submetemos àquele que nos fez, o nosso Criador. E queremos fazer o bem para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.